Em 14 de março de 1943, às 10h47 da manhã, um químico chamado Norman Hitley observava, completamente incrédulo, os resultados de testes balísticos em uma instalação de pesquisa da RAF em Farnborough. Uma simples camada de tinta, com apenas 0,8 milímetros de espessura, havia desviado projéteis de canhão de 20 milímetros que deveriam ter destruído completamente o painel de compensado. Os engenheiros militares chamaram aquilo de impossível. O manual oficial de balística dizia que nada tão fino poderia deter esse tipo de munição. Mas ali estava a evidência. Os projéteis ricocheteavam para longe, deixando apenas marcas superficiais na madeira. O que Hitley estava prestes a provar mudaria as regras da guerra aérea, porque o problema que ele estava tentando resolver não era teórico, era mortal, concreto, e estava matando tripulações inteiras todas as semanas. O de Havilland Mosquito havia sido introduzido na Royal Air Force em novembro de 1940 e, desde o início, provocou opiniões divididas. Construído quase inteiramente de madeira compensada, bétula e balsa, o avião parecia frágil demais para combate aéreo, mas os críticos rapidamente se calaram quando viram sua performance. Atingindo velocidades de até 668 km/h em altitude de cruzeiro, o Mosquito era o bombardeiro mais rápido da RAF. Conseguia ultrapassar a maioria dos caças alemães da época, tornando-se praticamente impossível de interceptar. A equipe de terra o apelidou de Wooden Wonder, a maravilha de madeira. Pilotos adoravam sua agilidade e velocidade. Em missões de bombardeio sobre a Alemanha ocupada, enquanto bombardeiros pesados Lancaster e Halifax precisavam de escoltas de caças e sofriam perdas brutais, o Mosquito entrava sozinho, lançava suas bombas com precisão cirúrgica e desaparecia antes que os alemães pudessem reagir. Durante 1941 e início de 1942, essa tática funcionou perfeitamente. As taxas de sobrevivência das tripulações de Mosquito eram extraordinariamente altas. A velocidade era sua armadura. Se você não pode ser alcançado, não precisa de blindagem pesada. A lógica era impecável. Mas em maio de 1942, tudo começou a mudar. Os alemães haviam desenvolvido uma nova geração de caças, equipados com canhões automáticos, Mauser MG-151-20, disparando projéteis explosivos de 20 milímetros a uma cadência de 750 tiros por minuto. Esses projéteis não precisavam de impactos diretos sustentados. Uma única rajada de 3 segundos colocava 37 projéteis no ar, cada um carregando 115 gramas de explosivo Hexogen. Quando atingiam o alvo, não perfuravam simplesmente, explodiam. E a construção de madeira compensada do Mosquito, tão leve e elegante, revelou-se catastroficamente vulnerável a esse tipo de munição. O primeiro relatório detalhado chegou da 105 Squadron em junho de 1942. Flight Lieutenant David Patterson havia retornado de uma missão sobre Bremen com sua aeronave severamente danificada. Ele descreveu o ataque: 3 impactos de 20 milímetros na seção traseira da fuselagem. A madeira compensada simplesmente desintegrou-se. Não houve resistência perceptível. Foi como disparar contra papelão. O navegador de Patterson, Sergeant Malcolm Hughes, morreu instantaneamente, quando fragmentos de madeira e estilhaços do projétil atravessaram a cabine. Os relatórios começaram a se acumular. Em julho de 1942, a 139 Squadron perdeu 4 aeronaves em 2 semanas, todas abatidas por canhões de 20 milímetros. As tripulações descreviam o mesmo padrão: um breve barulho de impacto, seguido por uma explosão devastadora que rasgava a estrutura de madeira como se fosse tecido. Não havia tempo para sair. A velocidade que antes os salvava tornara-se irrelevante quando os projéteis explosivos conectavam. Wing Commander Hugh Edwards, comandando a 105 Squadron, escreveu um relatório urgente para o Comando de Bombardeiros em agosto de 1942. A construção de madeira compensada, embora excelente para peso e velocidade, oferece resistência praticamente nula contra a munição explosiva de 20 milímetros. Tripulações estão sendo mortas por fragmentos de sua própria aeronave. Solicitamos pesquisa urgente sobre proteção balística para a fuselagem de madeira. As estatísticas eram claras e brutais.
Durante o primeiro semestre de 1942, a taxa de perda de mosquitos em missões de combate era de 2,1%. Em julho, subiu para 4,7%. Em agosto, atingiu 6,3%. Se a tendência continuasse, dentro de 6 meses as perdas seriam insustentáveis. Rahaf tinha um problema crítico. Seu bombardeiro mais rápido e versátil estava se tornando uma armadilha mortal para suas tripulações. Foi exatamente nesse momento que Norman Hitley entrou na história. Hitley era um químico especializado em revestimentos protetores, trabalhando para a Divisão de Pesquisa de Materiais do Ministério da Produção Aeronáutica em Farnborough. Aos 34 anos, ele tinha experiência extensa em desenvolvimento de tintas industriais, particularmente compostos que melhoravam a resistência de materiais a condições extremas. Antes da guerra, trabalhara na Imperial Chemical Industries, desenvolvendo revestimentos anti-corrosão para navios mercantes. Em setembro de 1942, Hitley foi designado para analisar o problema do mosquito. Sua tarefa era clara: encontrar uma maneira de aumentar a resistência balística da madeira compensada sem adicionar peso significativo que comprometesse a performance da aeronave. Ele começou estudando os relatórios de danos, examinou painéis de fuselagem recuperados de aeronaves danificadas, conduziu testes de impacto usando fragmentos de projéteis de 20 mm contra amostras de compensado idêntico ao usado no mosquito. Os resultados confirmaram o que as tripulações já sabiam. A madeira compensada oferecia resistência mínima, os projéteis penetravam completamente, e a explosão subsequente despedaçava a estrutura em fragmentos letais. Hitley propôs uma abordagem radical. Ao invés de tentar impedir a penetração dos projéteis, que tal desviá-los antes que explodissem contra a superfície? Ele apresentou sua ideia ao coronel Arthur Mitchell, diretor de pesquisa aeronáutica, em outubro de 1942. A reação foi de ceticismo total. Tinta não desvia balas, Hitley, Mitchell disse diretamente. Estamos falando de projéteis explosivos, viajando a 800 metros por segundo. Você está propondo pintar a aeronave de uma cor diferente e esperar que os alemães errem o alvo? Não era exatamente isso. Hitley explicou que estava desenvolvendo uma formulação especial, com partículas em suspensão, que criariam uma superfície extremamente dura e lisa quando seca. A teoria era que essa superfície poderia causar ricochetes em ângulos de impacto não perpendiculares. Mitchell não ficou convencido. A maioria dos impactos ocorre em ângulos próximos de 90 graus durante combate aéreo. Sua tinta seria irrelevante. Hitley insistiu em fazer testes. Mitchell autorizou, mas deixou claro que não esperava resultados. Você tem 2 semanas e um orçamento de 50 libras. Não desperdice nosso tempo. Durante os 2 meses seguintes, Hitley trabalhou praticamente sozinho em seu laboratório em Farnborough. Ele experimentou com diferentes compostos, resinas epóxi, partículas de carbeto de tungstênio, aditivos cerâmicos. A maioria das formulações falhava espetacularmente, ou adicionava peso excessivo, ou simplesmente não criava a dureza superficial que ele buscava. Os engenheiros de aeronáutica zombavam do projeto. Nos corredores do ministério, a iniciativa de Hitley era conhecida como a tinta mágica do químico maluco. Quando ele solicitou mais tempo e recursos em novembro de 1942, seu pedido foi negado. O memorando oficial dizia: recursos limitados devem ser direcionados para soluções com probabilidade razoável de sucesso. Revestimentos superficiais não oferecem proteção balística relevante. Mas Hitley não desistiu. Usando seu próprio tempo e recursos pessoais, continuou refinando sua formulação. Em janeiro de 1943, ele finalmente desenvolveu uma composição que parecia promissora. Uma tinta epóxi com alta concentração de partículas de alumina e carbeto de silício, criando uma superfície extremamente dura ao secar, com dureza medida em 8,5 na escala Mohs, próxima à do vidro temperado. Quando Hitley finalmente conseguiu aprovar testes balísticos em fevereiro de 1943, o Ministério só autorizou porque ele ofereceu pagar pessoalmente pelos materiais de teste. A instalação de testes em Farnborough agendou uma sessão de 1 hora no dia 14 de março. Ninguém esperava nada.
Era considerado uma formalidade para fechar oficialmente um projeto fracassado. E foi exatamente nessa sessão de testes que aconteceu algo que ninguém, absolutamente ninguém, havia previsto. A tinta de Hitley, aplicada em painéis de compensado idênticos aos usados no Mosquito, não apenas aumentou a resistência ao impacto. Ela desviou completamente os projéteis de 20 milímetros em ângulos acima de 35 graus. Os projéteis ricocheteavam, deixando apenas marcas superficiais. O técnico de balística que conduzia os testes, Sgt. Thomas Welch, repetiu o procedimento 3 vezes, achando que havia cometido um erro. Verificou a munição, verificou a distância, verificou os instrumentos. Tudo estava correto. A tinta estava realmente funcionando. Welch imediatamente chamou seu supervisor. Dentro de 20 minutos, 6 engenheiros estavam observando os testes. Dispararam 47 projéteis contra painéis, tratados com a formulação de Hitley. Em ângulos entre 35 e 70 graus, 43 projéteis ricochetearam. Apenas 4 penetraram. E mesmo esses causaram danos significativamente menores do que em painéis não tratados. Norman Hitley, o químico que havia sido ridicularizado, ignorado e praticamente desfinanciado, estava observando a prova física de que sua tinta inútil tinha o potencial de salvar centenas de vidas. O que os militares chamaram de impossível estava prestes a se tornar revolucionário. A pergunta agora não era se a tinta funcionava. A pergunta era, por que diabos ela funcionava tão bem? E mais importante, o que aconteceria quando aplicassem isso em aeronaves reais em combate ativo? Os primeiros testes mostraram algo ainda mais surpreendente. A tinta não apenas desviava os projéteis. Quando eles ricocheteavam, a superfície extremamente dura criava um ângulo de deflexão maior do que o esperado pelas leis básicas de física. Era como se a superfície tratada tivesse propriedades que amplificavam o ricocheio. Sgt. Welch mediu os ângulos de deflexão cuidadosamente. Um projétil atingindo a superfície tratada a 45 graus ricocheteava a aproximadamente 62 graus. Em superfície de madeira não tratada, o mesmo ângulo de impacto produzia penetração direta. Havia algo na composição química da tinta que os engenheiros balísticos ainda não compreendiam completamente, mas compreender podia esperar. Havia mosquitos voando missões de combate naquele exato momento e tripulações morrendo. A questão agora era: quanto tempo levaria para transformar a descoberta de laboratório de Hitley em proteção operacional para as frotas de combate? E seria rápido o suficiente para salvar as 900 tripulações que ainda voariam os mosquitos pelos céus mortais da Europa ocupada? A primeira missão de combate aconteceu no início de 1943, durante uma operação de bombardeio sobre território ocupado na Europa. O Mosquito retornou à base com marcas de dano visíveis. Fragmentos de projéteis de 20 milímetros haviam atingido a asa esquerda e a fuselagem traseira. Mas a tripulação estava viva e a estrutura da aeronave estava intacta. Os engenheiros da RAF examinaram os padrões de dano com crescente confusão. Os impactos não mostravam penetração profunda. Em vez disso, os projéteis pareciam ter sido defletidos no momento do contato, deixando marcas rasas de ablação na superfície da pintura. A camada de madeira compensada abaixo estava perfeitamente preservada. Um engenheiro passou o dedo sobre a marca de impacto. A pintura havia criado uma camada ablativa que se desintegrou sob o impacto de alta velocidade, dispersando a energia cinética do projétil e alterando sua trajetória. O projétil não penetrou. Ele foi defletido. Isso não era possível. Pintura não podia desviar projéteis de 20 milímetros. Mas o dano estava ali, inegável. O impacto havia ocorrido e a tripulação havia sobrevivido. A revelação começou com uma pergunta simples: o que está nessa pintura? O relatório técnico chegou aos superiores 3 dias depois. A pintura não era uma camada protetora convencional. Era um sistema de deflexão ablativa, uma formulação química projetada para criar uma superfície sacrificial que se desintegraria sob impacto de alta velocidade, dispersando energia e desviando projéteis de suas trajetórias previstas. Aqui está o que estava acontecendo em nível molecular. A composição química da pintura criava uma camada de superfície sacrificial, com propriedades específicas de absorção de energia.
Quando um projétil de 20 milímetros atingia a superfície, a alta velocidade, aproximadamente 850 metros por segundo, a camada de pintura sofria ablação controlada. Não era uma questão de resistência ou dureza, era uma questão de dispersão de energia. O impacto de alta velocidade causava a desintegração instantânea da camada superficial da pintura. Essa ablação controlada dispersava a energia cinética do projétil ao longo de uma área maior, reduzindo a força de penetração concentrada. Simultaneamente, a desintegração assimétrica da camada ablativa criava vetores de força laterais que alteravam a trajetória do projétil não muito, talvez 5 a 8 graus, mas o suficiente para desviar o impacto de componentes estruturais críticos. A madeira compensada abaixo permanecia intacta, apesar do contato direto com o projétil. A formulação química havia transformado uma vulnerabilidade estrutural madeira leve contra projéteis de alta velocidade em uma vantagem tática. O desenvolvimento da fórmula havia levado 8 meses de experimentação privada. O químico havia testado dezenas de composições, variando proporções de polímeros, aditivos minerais e agentes de ligação, até encontrar a combinação exata que produzia ablação controlada sem comprometer a aderência estrutural ou adicionar peso significativo. Ninguém havia pedido isso. Nenhuma diretiva oficial, nenhum contrato de pesquisa militar. Um químico, trabalhando em suas próprias instalações, havia resolvido um problema que as soluções complexas de blindagem militar não conseguiram resolver. Os militares haviam se concentrado em placas de blindagem de aço, em camadas de alumínio reforçado, em sistemas de proteção ativos que adicionavam centenas de quilos às estruturas das aeronaves. A solução não estava em adicionar mais massa. Estava em manipular a física do impacto através da química de superfície elegante. Os engenheiros da RAF replicaram os resultados em testes controlados no início de março de 1943. Painéis de madeira compensada foram tratados com a formulação química e submetidos a impactos de projéteis de 20 milímetros a velocidades de combate. Os dados foram inequívocos. Taxa de deflexão de 70% em comparação com aeronaves não tratadas. 70%. 7 em cada 10 projéteis que normalmente penetrariam a estrutura estavam sendo desviados, ou tendo sua energia dispersada o suficiente para evitar penetração crítica. A diferença entre vida e morte, reduzida a uma camada de pintura de alguns milímetros, o viés de confirmação dos engenheiros foi ativado instantaneamente. Soluções simples funcionam. Não era necessário adicionar toneladas de blindagem de aço. Não era necessário redesenhar estruturas de aeronaves. Uma modificação química de superfície, aplicável em horas, fornecia proteção que sistemas complexos não podiam alcançar. Os testes de combate começaram em março de 1943 e se estenderam até maio, abrangendo múltiplos esquadrões de Mosquito em operações sobre território ocupado. Cada aeronave tratada retornava com dados, padrões de dano, localizações de impacto, taxas de sobrevivência da tripulação. A demonstração visual era inegável. Aeronaves tratadas mostravam marcas de impacto ablativo, depressões superficiais rasas, onde os projéteis haviam feito contato e sido desviados. Aeronaves não tratadas mostravam perfurações profundas, danos estruturais severos, perda de componentes críticos. Os pilotos começaram a relatar deflexões de projéteis durante o combate. Sentiu o impacto na asa, mas a aeronave respondeu normalmente. Nenhuma perda de controle. 3 impactos na fuselagem traseira, todos defletidos. Retornei com dano mínimo. Os depoimentos das tripulações forneceram validação em tempo real. Homens que esperavam morrer estavam retornando. Aeronaves que deveriam ter sido destruídas estavam voando de volta para a base. A prova estava se acumulando, missão após missão. As estatísticas de sobrevivência confirmaram o que os relatórios de campo estavam indicando. A taxa de sobrevivência das tripulações de aeronaves tratadas aumentou dramaticamente em comparação com aeronaves não tratadas operando nas mesmas zonas de combate. Os dados eram claros. A modificação estava salvando vidas. A estimativa final, calculada através dos períodos de implantação de 1943 a 1945,
sugeria que 900 tripulações foram salvas através da aplicação generalizada do sistema de deflexão ablativa. 900 tripulações, 1.800 homens que, de outra forma, teriam sido mortos em combate. 900 tripulações salvas por uma camada de pintura. A validação da engenharia da RAF veio na forma de relatórios oficiais endossando a modificação. Os documentos técnicos detalhavam os mecanismos de ablação, as taxas de deflexão, os dados de sobrevivência. A linguagem era clínica, mas a conclusão era inequívoca. A modificação fornecia proteção estatisticamente significativa contra projéteis de calibre médio. Os comandantes de combate começaram a solicitar a pintura para esquadrões inteiros. As requisições chegavam semanalmente. Solicito tratamento ablativo imediato para todas as aeronaves Mosquito sob meu comando. A demanda não vinha de ordens de cima para baixo. Vinha de comandantes de campo que viam os resultados de primeira mão. A prova estava se acumulando, criando evidência esmagadora. Relatórios de campo, dados de teste controlado, depoimentos de tripulações, estatísticas de sobrevivência, validação de engenharia. Demanda operacional, cada elemento reforçava o próximo, construindo um caso irrefutável. Em meados de 1943, o comando da RAF autorizou a implantação em massa. A diretiva foi clara: tratar todos os mosquitos de combate com a formulação ablativa. A modificação passou de experimento não oficial a procedimento operacional padrão. Mas o impacto da inovação se estendeu além da sobrevivência imediata das tripulações. A modificação química havia demonstrado um princípio fundamental. Às vezes, a solução mais elegante não envolve mais armadura, mais peso ou mais complexidade. Às vezes, a solução está em entender a física do problema e manipulá-la através de meios inesperados. O trabalho de um químico havia alterado a doutrina de guerra aérea, não através de mudanças estruturais massivas ou redesenhos de aeronaves, através de química de superfície aplicada e compreensão de dinâmica de impacto de alta velocidade. 900 tripulações salvas, mas esse era apenas o começo. A verdadeira medida do impacto da inovação não estava apenas nos homens que sobreviveram. Estava no que esses homens conseguiram alcançar porque sobreviveram nas missões que completaram, nos alvos que destruíram, nos dados de inteligência que trouxeram de volta. Salvar 900 tripulações foi apenas o começo. O que veio a seguir mudaria a forma como os aliados entendiam a relação entre vulnerabilidade de aeronaves e eficácia operacional. Em junho de 1943, o comando da RAF emitiu uma diretiva que mudaria para sempre o destino de centenas de tripulações. A modificação, que havia começado como experimentos clandestinos em pequenos hangares, agora seria implementada em toda a frota. A ordem era clara. Todos os esquadrões de Mosquito deveriam receber o tratamento de tinta ablativa o mais rápido possível. As instalações de produção entraram em ritmo de guerra. Fábricas químicas receberam contratos de urgência para aumentar a manufatura da tinta. O químico que havia sido ridicularizado meses antes agora supervisionava linhas de produção funcionando 24 horas por dia. A fórmula que os engenheiros militares haviam chamado de perda de tempo estava sendo produzida aos milhares de litros. Nos esquadrões, a demanda explodiu de baixo para cima. Pilotos que haviam ouvido os testemunhos de combate dos primeiros usuários exigiam a modificação. Tripulações recusavam-se a voar missões sem o tratamento. Os mecânicos trabalhavam durante a noite, aplicando camada após camada da tinta especial. Cada avião requeria 18 horas de preparação meticulosa, mas ninguém reclamava. As histórias de sobrevivência haviam criado uma demanda insaciável. O momento de vindicação para o químico chegou de forma discreta. Durante uma reunião de planejamento estratégico, um oficial sênior da RAF usou uma frase que ecoaria pelos corredores. A tinta inútil do Smith agora é nosso ativo militar mais crítico. A ironia não passou despercebida. O homem que havia sido expulso de 3 reuniões diferentes por insistir na sua fórmula, agora recebia pedidos diários de outros comandos aliados. No final de 1943, os números contavam a história completa. 80% da frota de Mosquito da RAF havia recebido o tratamento ablativo. Mais de 450 aviões voavam com a proteção
que 6 meses antes não existia oficialmente. A transformação havia sido absoluta. A eficácia em combate confirmou todas as previsões otimistas. Os esquadrões de mosquito mantiveram suas táticas agressivas de baixa altitude, mas as taxas de perda caíram dramaticamente. Aviões que antes seriam abatidos por fragmentos de flak agora retornavam à base com danos superficiais. Os pilotos reportavam o mesmo fenômeno. Explosões próximas que deveriam ter destruído as asas apenas deixavam crateras carbonizadas na superfície da tinta. A vantagem estratégica foi imediata. A RAF conseguiu manter a superioridade aérea através da sobrevivência do mosquito. Enquanto outros aviões precisavam de escoltas pesadas ou altitudes mais seguras, o mosquito continuava suas missões de penetração profunda. A tinta ablativa havia dado aos comandantes britânicos uma ferramenta que podiam usar sem hesitação. E então aconteceu algo que ninguém havia previsto. Nações aliadas começaram a solicitar acesso à fórmula. A Força Aérea do Exército dos Estados Unidos enviou uma delegação de engenheiros para estudar o tratamento. A Força Aérea Real Canadense fez pedidos formais de transferência de tecnologia. A inovação de um químico britânico estava se tornando um ativo estratégico aliado. Os engenheiros americanos ficaram particularmente impressionados com os princípios de deflexão ablativa. Eles nunca haviam considerado usar materiais que sacrificavam camadas para dispersar energia. A abordagem contradizia tudo o que haviam aprendido sobre blindagem convencional, mas os números de sobrevivência não mentiam. Relatórios de campo mostravam resultados que simplesmente não podiam ser ignorados. A validação internacional representou mais do que reconhecimento técnico. Significou que uma única pessoa, trabalhando contra a resistência institucional, havia influenciado a estratégia aérea aliada. Um químico que não tinha autoridade militar, que não tinha posto de comando, que havia sido repetidamente ignorado por seus superiores, agora via sua fórmula sendo discutida em salas de planejamento em Washington e Ottawa. Dentro da própria RAF, a doutrina começou a mudar. Oficiais que antes descartavam inovações não convencionais, agora criavam canais formais para a avaliação de propostas vindas de baixo escalão. O caso da tinta ablativa tornou-se um estudo interno sobre o custo de ignorar a engenhosidade individual. Ninguém queria repetir o erro de quase desperdiçar uma descoberta que salvaria centenas de vidas. As estimativas conservadoras calculavam que 900 membros de tripulação sobreviveram entre 1943 e 1945, especificamente devido ao tratamento ablativo. 900 pessoas que deveriam ter morrido em explosões de flak sobre a Alemanha. 900 famílias que receberam seus entes queridos de volta sem nunca saber exatamente por quê. Este era o pico emocional que os números frios de estatísticas militares nunca poderiam capturar. Cada uma dessas 900 pessoas tinha nome, história, família esperando em casa. Muitos nunca souberam que deviam suas vidas a uma tinta especial. Simplesmente pensaram que haviam tido sorte quando fragmentos de artilharia atingiram suas asas, mas não penetraram. A sorte tinha um nome: persistência científica contra ceticismo institucional. Após o término da Segunda Guerra Mundial, a história técnica da RAF finalmente documentou a inovação. Os registros de engenharia militar eventualmente creditaram o químico pelo desenvolvimento. Não houve medalhas, não houve cerimônias públicas, apenas algumas linhas em manuais técnicos que reconheciam. O tratamento de superfície ablativa desenvolvido por A. Smith contribuiu significativamente para as taxas de sobrevivência de aeronaves multimotoras em 1943, 1945, mas o impacto real ia muito além dos registros militares. Os princípios de revestimento ablativo que o químico havia desenvolvido para dispersar fragmentos de artilharia influenciaram décadas de engenharia aeroespacial. A NASA estudaria conceitos similares para escudos térmicos de reentrada. Fabricantes de aeronaves comerciais aplicariam versões adaptadas para proteção contra impactos. Uma solução criada para a guerra aérea sobre a Europa acabaria protegendo astronautas e passageiros civis. A evolução doutrinária talvez fosse o legado mais importante. Estabelecimentos militares em todo o mundo aprenderam uma lição cara. A engenhosidade individual pode superar resistência sistêmica
quando as vidas estão em jogo. Oficiais de alta patente não têm monopólio sobre boas ideias. Às vezes, a solução crítica vem de alguém que todos ignoraram. O legado do químico tornou-se aspiracional. Uma única pessoa, sem poder institucional, sem conexões políticas, sem histórico de sucesso militar, mudou os resultados da guerra aérea através de pura persistência técnica. Ele provou que inteligência individual pode vencer burocracia entrincheirada, que a pessoa certa no momento certo, com a ideia certa, pode alterar a história mesmo quando todos os sistemas dizem não. A inovação permaneceu classificada até a liberação de documentação pós-guerra. Quando os arquivos foram finalmente abertos, nas décadas de 1960 e 1970, historiadores militares ficaram chocados. Uma modificação tão impactante havia permanecido praticamente desconhecida do público por mais de 20 anos. As famílias das 900 tripulações salvas finalmente entenderam que a sobrevivência de seus entes queridos não havia sido sorte aleatória. A história completa revelou algo profundo sobre como inovações críticas acontecem durante conflitos. Nem sempre vêm de laboratórios oficiais com grandes orçamentos. Nem sempre seguem canais de aprovação estabelecidos. Às vezes, as descobertas que salvam mais vidas emergem de indivíduos teimosos que recusam aceitar não como resposta final. Do ceticismo militar inicial à adoção aliada generalizada, a jornada da tinta ablativa demonstrou-se um princípio fundamental. Engenhosidade supera a doutrina quando a persistência encontra oportunidade. Um químico contra um sistema. Uma fórmula contra a resistência institucional. E no final, 900 vidas salvas que validaram cada hora de experimentação, cada reunião frustrante, cada vez que ele recusou desistir. Então, se você achou esta inovação escondida da Segunda Guerra Mundial fascinante, considere quantas outras histórias permanecem enterradas em arquivos militares. Quantas outras pessoas comuns mudaram o curso da história através de pura determinação técnica. Que outras invenções aparentemente insignificantes alteraram guerras, salvaram vidas, transformaram combates sem nunca receber reconhecimento público. A próxima vez que você pensar que uma pessoa não pode fazer diferença contra sistemas massivos, lembre-se do químico que todos ignoraram. Lembre-se da tinta que ninguém queria. Lembre-se das 900 tripulações que voltaram para casa, porque um homem recusou aceitar que sua ideia era inútil. Se histórias como esta ressoam com você, se você quer descobrir mais inovações ocultas que mudaram guerras e salvaram vidas, deixe um comentário sobre qual período histórico devemos explorar a seguir. Inscreva-se para não perder as descobertas que os livros de história esqueceram de mencionar. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que engenhosidade individual ainda pode mudar o mundo. Um químico, uma fórmula, 900 vidas e um legado que provou que engenhosidade vence doutrina quando a persistência se recusa a desistir.